Olá pessoal, novamente estamos aqui para fazer mais um vídeo e eu já vou pedindo para vocês, se vocês gostarem, compartilhem, principalmente para aqueles que estão namorando ou querem formar uma família, vão se casar, porque esse vídeo aqui a gente vai falar sobre o Dia dos Namorados. Foi instituído o Dia dos Namorados. Até a origem dele não parece ser bem cristã, né? Porque parece ser um pouco pagão. Mas enfim, vamos falar um pouco, né, dos namorados. Segundo a palavra de Deus, é claro, né? Então nós começamos aqui por Gênesis, Gênesis capítulo 1, lá quando Deus, né, e juntamente com Jesus que estava na criação, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam na criação, Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ali, Deus criou o homem. Deus criou o homem e a mulher. Ali no Gênesis 1:27 diz claramente que macho e fêmea Deus criou. Deus criou macho e fêmea e falou que eles pudessem, né, ser um casal, né, instituiu ali um casamento e também que tivessem seus filhos, povoassem a terra. Então, Deus não cria o homem ali e a mulher sem um propósito, Ele criou com um propósito. Primeiro, de viver com Ele, né, de ter comunhão com Deus e juntos povoar a terra. E aí, quando Deus formou esse casal, Ele deixa ali para nós uma grande lição. Porque Ele diz ali que serão os dois uma só carne, né? Como Adão viu a Eva, Ele disse, ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Então, assim, uma só carne em duas pessoas. Isso é realmente o casamento instituído por Deus ali em Gênesis, no Jardim do Éden. Então nós vemos claramente, principalmente nós que somos cristãos, que Deus tem um propósito no casamento, que Deus não quer que as pessoas namorem por namorar. Deus tem um propósito. E por isso que eu já vi muitas pessoas dizerem, e eu concordo, que se a pessoa ainda não tem maturidade e nem condições psíquicas e financeiras para se casar, não tem por que namorar, né? Os cristãos sempre teve, há 40 anos atrás, quando eu comecei a ler a palavra de Deus, né? 42 anos para ser exato, então eu aprendi isso, né? Claro que eu já tinha casado, já tinha meu filho, mas eu aprendi para passar para os outros, porque os mais velhos ensinam os mais jovens, né? Então que a gente tem que orar. A primeira coisa que se faz um casal, quando um gosta do outro, é começar a orar. Se ainda não tem condições de casar, então começa a orar um pelo outro, ter uma boa amizade, mas não já um compromisso, sendo que não consegue arcar com aquele compromisso. Nós temos também José e Maria. José, ele estava desposado, que naquele tempo era noivo, né, com Maria, mas quando ele descobriu que ela estava grávida, ele queria abandoná-la. Por quê? Porque a pureza era muito considerado, né? Se a pessoa era de Deus, ele tinha que ser pura. Essa pessoa tinha que ser pura. E ele só voltou a casar com Maria porque o anjo apareceu a ele, né? E disse que o que ela estava esperando era gerado através do Espírito Santo. Que ele não precisava ter vergonha, nem medo, nem temor de receber Maria. Então a gente vê sempre Deus abençoando o casamento. O primeiro milagre de Jesus foi em um casamento. Então, é de Deus o casamento. A família foi criada por Deus. E quem criou o contrário, e quem exalta o contrário, não é Deus. Aquele que foi criado depois, para o homem ou para a mulher,
não veio de Deus sobre os relacionamentos. Não veio de Deus, porque Deus, ele formou certinho como seria o casamento. Então, aqui nós temos também Efésios, capítulo 5, do versículo 5 a 10. Em Efésios, o que se diz é sobre, quem quiser comparar, quem quiser confirmar, vai lá em Efésios 5, do versículo 5 ao 10 já dá para entender o que Deus exige, né, dos namorados. Então, pureza, então nada de relacionamento íntimo, porque o momento do namoro não é o casamento ainda. Não é para a pessoa ficar unida numa só carne. Vocês estão me entendendo? Numa só carne. Não. O namoro é onde você vai conhecer a família do outro, a família do noivo ou da noiva. Você vai conhecer onde ele ou ela foi criado, o que ele ou ela aprenderam, porque isso não vai mudar. O que eles aprenderam ali, ou o que eles viram ali dentro da sua casa, dentro do convívio com os seus pais, eles vão levar para a vida, mesmo inconscientemente. Eles vão chegar lá na frente, ou com traumas, com sofrimentos, e que vão despejar no outro. Eles vão chegar lá, porque no casamento não dá para você, no namoro, não dá para você conhecer a alma, não dá para você entrar naquela pessoa e saber o que se passa no cérebro, no coração dela. Não dá para você saber, a não ser que você não se envolva intimamente. Porque depois que você se envolve em relacionamento íntimo, você desagrada a Deus. E aí Deus não tá mais nesse namoro. Aí Deus sai fora, porque Deus não é uma pessoa invasiva. Deus, ele é aquele que dá livre-arbítrio, né? Escolha para você. Se você escolheu viver no pecado, Deus não vai interferir. Deus nem vai estar ali, o Espírito Santo nem vai estar ali para te mostrar o que vai acontecer com aquele casamento futuro. Mas quando você é fiel a Deus, Deus mostra que você está enganado. Já vi vários e vários testemunhos dessa forma. Deus evita que você passe por momentos difíceis. Deus evita que você passe por um divórcio mais tarde. Porque hoje nós vemos muitos casamentos desfeitos e divórcios. Sempre teve, mas hoje nós estamos nos últimos dias. Sabe quem é o autor de todas essas teorias antibíblicas? É o anticristo. A Bíblia diz que o espírito do anticristo já está entre nós. Isso desde o tempo de Jesus. E agora então ele está agindo como nunca, para poder colocar os seres humanos numa situação de pecado, achando que é cristão. O pior é que eles não estão, o inimigo ainda não está interessado em colocar a pessoa no pecado, achando que ele é um pecador, para ele se arrepender. Não, achando que ele é um cristão e que Deus o entende, já que Deus é amor. Só que eu sempre digo aqui, Deus é amor, mas é justiça. Então, Deus vai tratar com cada um segundo as suas escolhas. Vai chegar o dia final que a gente vai estar diante do Pai. Você pode ter feito o que você já fez. A Bíblia diz que o importante é o arrependimento. Você precisa se arrepender. E muitas vezes a gente arrepende e muitas vezes nem a gente consegue perdoar a gente. Às vezes quando a gente pensa numa coisa errada, a gente fala, ai meu Deus, por que eu fiz isso? Esse é o verdadeiro arrependimento. E aí essa pessoa sente o Espírito Santo dizer, eu já te perdoei, então perdoa você também. Se perdoe. Então, nós vemos aqui claramente que os namoros não dão certo, porque os namoros não são mais namoros. Eles já são relacionamentos de casais, sem passar pela bênção do Senhor, sem passar pelas regras da nossa terra também. Então, as regras, todas as regras da terra, elas foram inspiradas na Bíblia. Hoje, nós vemos os espíritos de anticristo
querendo destruir essa lei, querendo destruir essas regras. E criar regras, o contrário, totalmente o contrário daquelas que sempre foram atuantes. Porque todas as pessoas que vão trabalhar, que vão estudar, que vão ser ativas de alguma forma na vida, elas têm que obedecer regras. Às vezes a pessoa não quer obedecer às regras de Deus, mas ela obedece a regra da empresa, porque ela tem interesse. Elas obedecem a regra da escola porque ela quer estudar, porque ela quer sair bem na vida. Então, as regras da terra, elas sempre foram baseadas na palavra de Deus. O que hoje o anticristo tem usado, o espírito de anticristo tem entrado em vários legisladores que fazem as leis para poder mudar isso, para poder desfazer o que Deus fez e o inimigo reinar como ele quer reinar nos final dos tempos, e vai acontecer para aqueles que não escolheram obedecer a Deus. E nós temos também outra parte que fala em Apocalipse 22 e 15. Gente, vai lá em Apocalipse 22 e 15, vai lá. Lá está escrito, naquela visão que João teve na ilha de Patmos, quando Jesus apareceu para ele e mandou ele escrever toda aquela revelação que Deus fez para João. E lá ele diz quem ficará de fora. Aí lá diz, quem ficará de fora do reino de Deus, quem ficará de fora da presença de Deus. Lá está escrito, os impuros, os idólatras, os que praticam a mentira, os que praticam a prostituição, a fornicação. Então, a fornicação é todo tipo de impureza e prostituição entre um homem e uma mulher. Tem uns outros versículos também que diz, porventura, fala para o homem, você vai fazer um só corpo, uma só carne com uma meretriz? Isso diz a Bíblia. Então, o homem, o rapaz, ele deve, quando ele estiver pronto para casar, começar a orar. E quando conhecer alguém que goste, é claro que tem que gostar. Quando encontrar alguém que lhe agrade, que goste, orar mais ainda e conversar muito. Conversa não é intimidade física. A conversa é conhecimento, um conhecer o outro. E não só conhecer, saber, eu quero isso para o resto da minha vida. Porque quem é cristão sabe que não pode divorciar. Não pode se divorciar segundo a Bíblia. Mas se ele fica abandonado, sem ter o apoio, é claro, sem ter o apoio ao divórcio, sem ele querer o divórcio, sem ela querer o divórcio, se alguém não quis e não aceitou nem ser perdoado e nem perdoar, pelo menos que não erre de novo, pelo menos que se cuide, que se trate, que se cure interiormente. Porque todo mundo que sai de um relacionamento, ele sai ferido, machucado. E ali ele pode rever os seus conceitos, se colocar na presença do Senhor mais e mais e dizer, Senhor, me ajude, eu preciso conhecer, porque ninguém conhece a pessoa simplesmente porque conhece o corpo daquela pessoa. Não, aquilo vai passar, aquilo vai pro pó, aquilo vai estragar, aquilo não vai adiante. O que vai adiante é a alma, é a personalidade, é o caráter de cada um. Então quem é cristão, quem pensa que é cristão, que realmente leia a regra geral que é a palavra de Deus. Lê que você vai conseguir a chegar lá, tá? Então não permita que as regras e as leis que o anticristo está forjando, aqui para o futuro daqueles que vão ficar aqui depois do arrebatamento, que o Senhor voltar e levar os que são dele. Já está tudo pronto, preparado para esse mundo continuar o caos, que já começou o caos, principalmente o caos moral, né? O caos da injustiça,
o caos espiritual já começou. Mas às vezes a gente pensa, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui nessa terra, que horror. Só que não, vai piorar, com certeza. Não sou pessimista, é a palavra que diz. Só não vai piorar para aquele que fizer a escolha certa. Mas aquele que não souber escolher, vai piorar. Com certeza vai piorar, porque não vai conseguir estar na presença de Deus com um relacionamento errado. Então, eu quero dizer para vocês, nós que estamos na presença de Deus lutando, não somos melhores que vocês. Não somos melhores do que aqueles que ainda não têm um lar também. Nós estamos aqui porque nós acreditamos na palavra e nós buscamos e Deus nos dá a felicidade nele. Porque o casamento só vai dar certo se for a 3, tá? Não é a 2. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Pai, a Mãe e o Filho, tudo é 3, né? E o casamento é a esposa, o esposo e Deus no meio, ok? Eu espero que tenham gostado. Se gostar, passa para alguém que precisa aprender um pouquinho da palavra de Deus. E vão lá, leiam lá onde eu li, para não dizer que eu estou falando coisas erradas, ok? Fiquem com Deus, que Deus abençoe todos os namorados que realmente são namorados, que não são amantes, mas que são namorados ou eternos namorados que estão casados. Que Deus abençoe a cada um. Amém.